Então vamos lá. Hoje chegamos ao capítulo 46, de título Sacrifício de Mulher. Muito bonito esse capítulo mesmo. Passa-se um ano depois de tudo aquilo que nós vemos, o problema da Segunda Guerra, a reunião com o governador, o campo da música, né, que nós tivemos na semana passada. Passou-se um ano e chegou esse capítulo aqui. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltara ao lar terrestre. Você vê que ele ainda está pensando, ele já teve vários capítulos que ele pensa, ele lembra da esposa, da família, né? E ele vivia pedindo para o ministro para que ele pudesse regressar, mas não tinha sido autorizado ainda. A gente sabe por quê, que ele tinha que aprender uma série de coisas para poder retornar. Então vamos lá. Até ali não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Ele tinha vontade de pedir autorização para voltar ao lar, mas ao mesmo tempo ele falava assim, não, calma, vamos devagar. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Então ele começou a entender que se fosse importante que ele voltasse para casa da ex-esposa, da viúva e dos filhos, já teria sido autorizado, porque ele já tinha bônus hora, né? Passou-se um ano, ele já estava muito tempo trabalhando, então ele já tinha bônus hora, né? O bônus hora que deu direito a ele ver a mãe, ele já tinha bônus hora que dava direito para ele ver o campo da música e uma série de coisas. Se não tinha sido até agora, é porque alguma coisa não era para ser. Então ele já tinha essa noção, né? Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Ou seja, ele tinha como mentor dele o próprio ministro Clarencio, né? Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Né? Então ele questionava o ministro e o ministro falava assim, vamos mudar o rumo dessa prosa. Não está na hora ainda. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. A gente lembra de um capítulo que a gente falava sobre o governador, né? A gente até brincou, né? O governador era governador porque ele era a pessoa de mais moral elevada, né? Com a moral mais elevada no nosso lado. Não era só porque ele tinha grandes conhecimentos, grandes culturas, mas também porque ele era a pessoa com a moral mais elevada. E essa moral mais elevada se torna você reservado. Você não precisa ficar fazendo grandes movimentos. Você não precisa, como infelizmente políticos nossos aqui encarnados fazem, muita festa, muita banda para chamar atenção para si próprio, né? Lá não precisa. Ele era reservado. E mesmo assim tinha o respeito de todos no nosso lar. Não só o ministro Clarencio, como o governador e todos os outros ministros. Apenas no Natal, quando me encontrava nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando minhas saudades da esposa e dos filhinhos. Algum comentário sobre esse parágrafo? Não? Poxa, eu fiquei feliz de saber que lá eles comemoram o Natal. Não, mas eu fiquei feliz de saber que lá eles comemoram o Natal, né? Olha lá, apenas pelo Natal, quando me encontrava nos festejos da elevação, é claro que não é uma festa como a daqui, né? Não é uma festa de troca de presentes,
mas é uma festa, eles comemoram o Natal. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Ou seja, ele já deixou o André Luiz feliz. Porque, olha, calma, vai chegar a hora e eu mesmo vou contigo. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiríamos setembro de 1940 sem que visse a realização de meus desejos. O nosso lar, o livro começou em 1900, a descrição do André começou em 39, né? Então nós já estamos quase no final dos anos 40. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Ou seja, trabalho, né? Porque você, quando trabalha e ocupa a mente, a sua mente não fica escrava de pensamentos inúteis, né? Não descansara, nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Mais uma informação interessante aqui, ó. Cuidar dos enfermos e interpretar-lhes os pensamentos. Lembra? Ele já estava começando, porque nos campos mais elevados não precisa da palavra, né? Eles se comunicam pelo pensamento. A dona Laura já tinha essa facilidade, o Lísia já tinha essa facilidade, né? Eles já sabiam o que o André Luiz ia falar mesmo antes do André falar. Então ele já estava começando a aprender essa técnica, digamos assim. Então ele cuidava dos enfermos e interpretava-lhes os pensamentos. O enfermo nem precisava falar o que estava sentindo, ele já sabia o que precisava. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames, ou seja, a melhores tentativas de recuperação. Vocês lembram quem é Elisa, né? Quem lembra quem é Elisa? Aquela que ele teve Isso, aquela moça que foi trabalhar na casa dos pais dele e que ele teve um envolvimento quando jovem e a moça acabou sendo expulsa do trabalho, de casa, e acabou enveredando para o ramo da prostituição. Pegou sífilis e acabou desencarnando. E ela, quando o André Luiz a conheceu, a viu nas câmaras de edificação, a reconheceu como sendo aquela moça e ele tomou para si a obrigação de cuidar dela. Ele usa até uma frase, né, no texto, né? Encontras em mim agora um irmão devotado. No texto. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava certificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal, de suave conformação nos sofrimentos morais, que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Então ele ficou encucado, né? Ficou assim, pô, minha mãe falou que vai tomar umas resoluções e que vai me falar. O que será? Né? O que será? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar à senhora carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Vocês veem que para quem está em nosso lar, reencarnar não é alegria, né? É tristeza, né? Porque você vai se colocar no risco de novo. Para quem leu, não lembro se eu já comentei, né? O livro Renúncia, alguém leu aqui o livro Renúncia? A Nilza leu.
a personagem Alcione vai reencarnar, né? E é uma reencarnação que ela não precisava só para ajudar Potus, não é? Que era um grande amor que ela tinha, né? Uma pessoa porque ela tinha grande carinho. Então, ele ficou preocupado. Por que a senhora vai voltar à carne? A senhora está lá nos campos mais elevados, a senhora tem tanta tarefa lá. Para que a senhora vai arriscar descer na carne, internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? Porque ela não tinha necessidade. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Vocês lembram que o pai dele, que naquele capítulo, eu não lembro o número, mas que ele encontra um amigo que é samaritano e que trabalhou, trabalhou para o pai ou pediu empréstimo para o pai do André Luiz e não teve condição de pagar, e o pai do André Luiz lhe arrancou tudo, a ponto deles terem que abandonar a cidade, terem mudado no interior. E aquele rapaz era quando o André Luiz o encontrou, era um samaritano. O pai dele, em outras vezes, em outras histórias, nós vemos que o pai dele era egoísta, era desonesto em algumas situações, tinha atitudes, para aquela época até consideradas, mas hoje a gente sabe que ele tinha atitudes machistas, ele, como é que dizem, farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? Caridade zero, fraternidade nenhuma. Então toda essa carga negativa que o pai do André Luiz trouxe para ele próprio, não tinha outra condição de não ser levá-lo para onde? Para os abismos, como diz o André, que no inferno não existe. Não, mas é como se como é que fala? É como os católicos dizem, né? Então ele estava lá, O abismo, o purgatório é um grau e o céu é o paraíso. Não, o céu é as colônias. Não, as colônias ficam no umbral. As colônias ficam no umbral. Então vamos lá. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um séptico de coração envenenado. Então, veja, mesmo a mãe do André Luiz, que tinha uma condição moral elevadíssima, não estava conseguindo fazer com que Laerte, que era o pai do André, tivesse condição de ser resgatado. É aquilo que a Suzana falou na aula anterior, questão de sintonia. A mãe de André Luiz ia lá, e olha aqui o esforço que ela tinha que fazer para baixar a vibração dela, baixar a vibração dela para chegar até aos abismos, e nada, e isso não era de agora, ela não estava fazendo isso há 6 meses, era há anos fazendo isso, e nada dava jeito. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais profundos. Que fazer, André? Ou seja, o Laerte já estava numa situação complicada, mas ainda tinha chance de ir mais para baixo ainda. Quando se a gente chegar lá em Obreiros, vocês vão ver que tem lugar muito ruim. Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Ou seja, você teria coragem de ver teu pai naquela situação e virar as costas? Pois é. Não, respondi impressionado. Trabalharia para auxiliá-lo, mas a senhora poderia ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido, respondeu a mãe de André Luiz. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados?
Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora: não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Ou seja, eu não tenho como trazer ele para cá. E eu não posso ficar lá por muito tempo, por causa da vibração. Mas a gente pode encontrar um meio termo. E qual é o meio termo? Reencarnar. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. A família do André Luiz, tirando a mãe dele, toda com problema, né? As irmãs no umbral, o pai nos abismos, ele também passou pelo umbral. Que família boa. Tudo questão da educação que foi dada, né? Que ele não pode trazer o superior, o inferior para o superior. Quer dizer, ele já não pode trazer os caras do umbral, que já são bem... Não, poder eles podem. Então é pior ainda. Poder eles podem, mas depende dele. Por exemplo, o André Luiz passou 8 anos no umbral. E da pessoa. Ele só foi resgatado porque ele orou, né? Pediu, mudou a vibração, entrou em comunicação com os espíritos mais elevados, e aí ele viu do lado dele os espíritos que já estavam lá há mó tempão, querendo resgatá-los. Os do umbral eles já são complicados. Sim, imagina lá embaixo. No abismo são 10 vezes pior. Vou fazer spoiler, mas tem um capítulo, eu acho que em Obreiros, que eles vão para uma região tão profunda, né, que há espíritos lá que já estão numa situação tão complicada que eles já perdem até a forma humana. Eles são ovoides, como se fossem ovos. É que nem o Hitler, né? Diz que ele é um ovoide. Não, dizem que a questão do Hitler é assim. Dizem que o Hitler, não sei se é verdade ou não, mas dizem que o Hitler está, por caridade, está num planeta isolado. Plutão. Dizem que é Plutão. É Plutão, ele Porque está se em soltarem coma. ele, o pessoal... Porque tem muita gente ainda querendo, muito espírito que ainda está querendo ir atrás dele. Entendeu? Então, assim, e não é castigo. Isso é incrível que pareça, né? Se Hitler estiver em Plutão, como dizem, não é por castigo. Não tem Quiron? Não. Quiron Espiritismo que eu escutei. Tem, mas Quiron não sei, tem gente que fala que é Plutão, o que eu falo? Não dá para saber. Mas dizem que é Plutão, pode ser que seja em Quiron, mas sei lá. Mas esse O importante é que vocês entendam que, seja lá onde Hitler esteja, ele não está lá por castigo. Ele está por caridade, por proteção para ele próprio. Uma hora ele vai ter que ser resgatado, ele vai fazer todo um processo de recuperação. Quer ver uma história na Bíblia, por exemplo? E é rápido isso. Já ouviram falar no profeta Elias? Profeta Elias. Depois veio João Batista. E João Batista era a reencarnação de Elias, né? É a reencarnação de Elias. Elias, ele veio numa época em que o reino de Israel estava separado, né? Tinha Judá e tinha Judá do sul e Israel do norte, correto? Isso. E o rei da época, Acabe, se juntou com Jezabel. E Jezabel, ela era pagã.
Então o que é que ela fez? Ela convenceu Acabe a parar de seguir ou parar de acreditar no Deus, em Deus, e criaram um Deus pagão. Eu não me foge o nome agora. Baal. Obrigado. Baal. E aí, Elias estava no exílio, porque ele foi perseguido, foi para o exílio, depois ele voltou. Quando ele voltou, isso está na Bíblia, ele chegou para Acabe e falou assim, Baal, no caso, tinha 40 sacerdotes, né? Então, 400 sacerdotes, obrigado. 400 sacerdotes. E Elias voltou e chegou para Acabe. Vamos ver quem é o Deus mais poderoso, se é meu Deus ou se é Baal? E ele propôs o seguinte desafio. Faz uma fogueira não, põe umas madeiras aí no chão. E pede para os seus 400 sacerdotes pedirem para Baal acender essa fogueira. É claro que eles não conseguiram. Não conseguiram. E aí, Elias, quando viu que eles não conseguiram, falou assim, então agora vamos deixar o negócio mais difícil? Pode jogar água em cima das madeiras. E jogaram água em cima das madeiras. E Elias orou ao Senhor e a fogueira acendeu. Para provar que realmente Deus era poderoso e não Baal. O que Elias mandou fazer? Porque quando isso aconteceu, Acabe olhou para os 400 sacerdotes e falou, vocês não estão dispensados. E chamou Elias e falou assim, o que você quer que eu faça? Elias mandou o quê? Decapitar os 400 sacerdotes. Quando João Batista veio e João Batista era Elias, como é que João Batista morreu? A lei de causa e efeito, né? Então, tudo o que a gente faz, e por isso que eu quis tocar nesse assunto, um dia Hitler vai sair de onde ele estiver, vai trabalhar de novo, vai tentar se recuperar de alguma forma, vai pagar, entre aspas, não vou usar o termo pagar, mas ele vai ter que cumprir as penas que forem necessárias para ele voltar a ser um espírito melhor, né? Então, isso vai acontecer também com o pai do André, né? O seu Laerte, obrigado. É tanta informação que a gente se perde às vezes. Então vamos lá. Estarei novamente... Aqui, ó. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não percas, pois, meus filhos e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as feras que nos separam da crosta. Ou seja, ela estava pedindo para quando pudesse André Luiz fosse vê-la. Claro que ela não ia saber, né? Ela seria criança, seria... né? Estarei no mundo, e também zelar pelas suas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Então ela não saberia, mas caso as filhas dela ainda estivessem no umbral, no purgatório, no umbral, para que ele também pudesse auxiliá-las, né? Não as abandonasse. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra na semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. E aí a gente volta àquela, né? Onde fica o umbral, onde fica os abismos, onde fica as zonas superiores, tudo é questão da sua cabeça, do seu pensamento. Lembra que ela estava falando que os Laerte está nos abismos? E onde ele está? Ele está na Terra. Só que mentalmente ele está envolto
em pensamentos tão negativos, tão pesados. Quem assistiu meu nome daquele, A Vida, agora me foge o nome, o Robin Williams, Ah, eu assisti. Vida, além da vida. que ele vai em algum, ele para salvar a esposa, né, que está num local ruim, digamos assim, né, dentro de um círculo vicioso, ela achando que está em casa ainda, e a casa toda destruída, toda arrebentada, né, e ele se propõe a ir resgatá-la, né, com o risco de ficar lá também, né, no filme ele tem o risco de ficar lá também. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Esse filme é muito bom, diga-se de passagem. Esse filme é muito bom. Então, ele está na Terra. Ele está na Terra e, ele está querendo fugir das mulheres que ainda subjugam, né? Porque ele fez muito mal a mulheres. Ele não era uma boa pessoa, infelizmente. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. O que nós chamamos de fatalidade, muitas vezes, somos nós mesmos que criamos a fatalidade. Voltando ao exemplo do Schumacher, o acidente dele foi uma fatalidade? Não. Pois é. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. Desculpa, deixa eu ler direito isso. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Estamos à mercê do mal até esse ponto, simples joguetes nas mãos dos inimigos? Se a gente deixar, sim, né? Se nós deixarmos, sim. Tudo é questão de sintonia. Se nós deixarmos, muitos até fazem isso porque gostam, né? E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo, é indispensável amar André. Então, olha só, ela além de ela reencarnar sem precisar, além de ela fazer isso, não por ela, mas sim pelo Laerte, ela ainda vai ter a caridade de essas mulheres que atacam o Laerte e que foram amantes dele, alguma coisa assim, ainda serão filhas do casal. Imagina o desembrolho. Ela sabendo da história, Não, ela está sabendo da história lá, ela sabe lá, e lá a gente
Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente chega para o nosso mentor e fala assim, olha, é o seguinte, qual é o tamanho do meu carnê? Daí que eu quero resolver isso aí. Aí o mentor fala assim, não, vamos fazer o seguinte, toma 2 folhinhas e não me volte com 3. Entendeu? Então a gente até quer resolver todos os pepinos de uma vez só, mas não dá. Não dá. Aqui perto da maternidade. Por isso que a gente quando nasce berra. Tipo, se a gente conseguisse entender o que o bebê grita, ele fala, quero voltar. Pois é. Então a gente tem que ter calma. Mas ela está se propondo, a esse trabalho, né? De trazer o Laerte de volta como marido, como esposar ele novamente, e as mulheres serão filhas do casal. Isso é o que ela quer fazer. Eu acredito que ela tem a condição de fazer, porque ela era um espírito muito elevado, né? Mas quando você encarna com uma missão, com uma programação, nós temos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio faz a gente seguir ou não seguir. Não é fatalidade. Tá? E ela fala aqui, é indispensável amar, André. Amar sempre, amar incondicionalmente, amar os amigos, os inimigos, amar. Amar, simplesmente amar. Por isso que a gente está aqui ainda, a gente não aprendeu isso. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Muitas vezes vocês vão ver esse termo aqui, ó, peregrinando pelo deserto, né? Me faz lembrar os 40 anos dos israelenses peregrinando no deserto, os israelitas, os hebreus, né? E quanta coisa aconteceu com eles nesses 40 anos, né? Teu pai hoje é um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E, olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Tiramos dessa aula de hoje a renúncia, né? A renúncia, o amor incondicional, que não é fácil, né? Você vê, por exemplo, que André Luiz não faria, eu não sei se faria, não sei se alguém aqui faria, mas a mãe de André Luiz fez, né? E se ela nasceu nos anos 40, já deve ter desencarnado, né? Hoje vivo deve estar os... Não, então, eu estou falando que se ela nasceu nos anos 40, pode ser que agora já tenha até desencarnado, né? E tomara que ela tenha conseguido o intento dela. Então talvez ela esteja entre nós. Então, se ela estiver entre nós, ou se ela estiver, que ela tenha realmente conseguido esse intento. Mas você sabe que lá no açougue tinha uma senhora. O marido dela não era nada bonito. Não era mesmo. Mas aí ela chegou no açougue e começou a falar. O meu marido, não, mas ela tinha uma amante de irmão. Mas ela também trabalhava na CIT, que depois foi a Light, que
depois virou a outra, que agora já é outra companhia. E a aposentadoria dela era dizer, pô, pra caramba. Eu, nossa, você vai não, só que acabou. O casamento nosso acabou. Eu só fazia comida e às vezes lavava até a roupa dele. Mas eu gosto da outra menina. Ela tinha 2 filhas e um filho. Todos estavam bem com a irmã. Não, aí eu falava para ela, foi a melhor coisa que a senhora fez, foi não separar. A outra era só amante. Se a senhora separa, a senhora ia ficar com 3 filhos para cuidar e talvez não chegasse dinheiro para a senhora cuidar deles. Assim não. A senhora hoje está aposentada, recebendo quase R$8.000 por mês. Que é um ferro bonito. Era mal barato. Então. E Tanto que queria casar de novo com ele. então, tudo isso num capítulo pequeno. Não é quanta coisa a gente aprendeu. Mas a gente vai aprender mais uma coisa. Porque ela fala, esse capítulo também fala na reencarnação, né? Ela vai reencarnar para uma missão, né? Ela vai reencarnar aqui. E aí, eu trouxe os 3 tipos de reencarnação que são possíveis. A reencarnação compulsória, que foi a do Laerte. A reencarnação compulsória acontece sem a prévia concordância do espírito. Esse tipo de reencarnação é direcionado às almas que ainda estão muito apegadas à matéria e encontram-se em baixo grau de evolução espiritual. Consequentemente, são seres que colecionam muitos vícios, rancores, obsessões e vibração moral negativa. O seu Laerte. A reencarnação mista, que pode ter sido a nossa, ou não. A reencarnação mista é a consequência do livre-arbítrio do espírito que decide por conta própria reencarnar. Tomada a decisão, pede-se o auxílio dos guias e mentores para que seja feito o planejamento reencarnatório. Nessa etapa são levados em conta os débitos e méritos da alma, de acordo com seu grau evolutivo. Pode ser que a gente considere essa também a encarnação da mãe do André Luiz, já que ela escolheu se reencarnar e todos os benefícios que ela tem são referentes aos débitos e méritos dela. E ela pede auxílio dos guias e mentores para que seja feito o planejamento reencarnatório. Então eles vão lá, desenham, explicam, mandam você estudar. Lembra que o Tobias e a namorada dele, a noiva dele, estavam se preparando para reencarnar? No capítulo anterior a gente viu isso. E eles iam reencarnar 30 anos depois. Olha o tempo que ia levar para eles prepararem a reencarnação deles para que não desse errado dessa vez, que já tinha dado errado outras vezes. E a reencarnação livre. A reencarnação livre acontece para almas com alto grau de pureza e evolução. Esses espíritos não têm mais necessidade de reencarnar, mas o fazem com um propósito maior. É a chamada reencarnação por missão. Ou seja, tais seres elevados renascem com o intuito de auxiliar o progresso de seus irmãos menos evoluídos. Alguém lembra de alguém que... O Geraldinho, quando falou desse Xavier, se ele for reencarnar, vai ser uma missão livre para vir ajudar alguém aqui. Mas vocês... Tem alguém na cabeça de vocês que... Vem à mente de vocês que tenha feito uma reencarnação livre? Gente, vocês não estão lembrando. Não, eles vieram porque quiseram. O Chico Xavier e O Chico e o Divaldo não dá para a gente saber se eles vieram porque quiseram. Aleluia, irmão. Eu ia falar isso. Aleluia, irmão. Jesus. Gente, vocês vão lembrando, com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho por Divaldo Franco, por Francisco Cândido Xavier. Gente, Jesus Cristo. Oi? É que estou esperando Jesus passar aqui de carne.
Pois é, mas assim, Jesus Cristo passa por nós todos os dias, várias vezes por dia, a gente não vê. Pode perguntar se citar alguém lá no GAE, o que a Gisela respondeu quando perguntaram para ela. Gisela, Jesus saiu da cruz, ele foi para onde? Ela falou para o meu coração. É. Boa resposta, boa resposta. Jesus desceu da cruz e foi para onde? Para o meu coração. Então, ó, reencarnação compulsória, né? Quando, no caso, para dar o exemplo do nosso capítulo, o Laerte, reencarnação mista, a mãe do André Luiz, e reencarnação livre, podemos falar, no caso, Jesus Cristo, mas podemos falar de outros que vieram antes dele também, né? Outros espíritos que vieram também para auxiliar na evolução da humanidade, né? Buda, por exemplo, né? E outros tantos. Então é isso. Obrigado pela paciência.